vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que enquanto você escolher a presença de Deus, você e a tua casa estarão protegidos e guardados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, todas as vezes que você está aqui, escolhendo a boa parte, o Senhor está cuidando de você. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, você saia daqui protegida, guardada e amparada, porque você escolheu estar aos pés de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos pela palavra? Querido Deus, querido Pai, que agora não seja a minha voz, mas que seja a voz do Espírito Santo ecoando em nossos corações, ecoando em nossos ouvidos, Pai, para que a gente possa entender diariamente sobre fazer o que é correto para Ti, que a gente escolha estar aos Teus pés, que a gente escolha o que Te agrada, meu Deus e meu Pai, para que a gente caminhe no Teu favor, que a gente seja guardada, protegida, de acordo com o Teu querer e o Teu agir sobre a vida de cada uma de nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Dá uma olhada para a irmã que está do teu lado e fala assim: escolha bem. Podem se sentar. Escolha bem, porque depois não adianta chorar. Eita, glória a Deus. A vida é feita de escolhas. E todas as nossas escolhas trazem consequência. Ali Moisés estava falando para o povo que já havia escolhido. Então ele já não tinha muito esperança com o povo. Ele já estava assim meio, esse povo já escolheu. Mas essa palavra, ela serve para nós. Veja bem que ele falou assim: vocês podem escolher a vida ou a morte. Vocês podem escolher a bênção ou a maldição. Vocês podem escolher estar na presença segunda-feira e ser constante no Senhor, ou você pode escolher ser inconstante. A escolha sempre é nossa. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu o livre arbítrio. Ou seja, nós temos o direito de escolher por onde vamos, aonde iremos chegar, já é consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. Eu tenho o direito de escolher o que eu quero, mas eu não terei direito de colheita. Eu não terei. A colheita, ela vem. Ou seja, em Gálatas vai falar para nós sobre a lei da semeadura. Você plantou, é tua escolha plantar a semente certa. Nessa noite você escolheu uma semente, estar na presença do Senhor. Mas a colheita é consequência daquilo que nós escolhemos diariamente. E eu queria falar para vocês de uma história que eu acho linda, que é de jovens que escolheram ser fiel ao Senhor, de jovens que escolheram renunciar aos desejos, aos prazeres. Quantas vezes, eu acabei de perguntar para vocês, quem aí queria estar na coberta? Quem aí queria estar, às vezes, na cama, deitado, assistindo? Você tinha esse direito, mas você renunciou ao teu desejo nessa noite para estar na presença. Quem aí renunciou aos desejos nessa noite? Levanta a mão. Mais uma? Então, só mais um golinho. Bom, vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo 10. Essa é a história de 3 jovens. Só que antes da gente chegar nessa história, Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Daniel. E eles foram exilados da sua terra. Ou seja, eles tiveram que sair da sua terra, porque o rei Nabucodonosor queria que eles fossem agora para outra terra, para a Babilônia. E eles tiveram que servir aquele rei. E eles começaram a servir. Só que naquele exato momento, o rei preparava banquetes. Fazia desfrutar assim um banquete, uns manjares. Sabe quando o inimigo vem com aquela bandeja deliciosa, que você fala assim, vou trocar de ir na segunda-feira, vou assistir um filminho na Netflix.
Um desejo, nossa, perfeito, tá frio, um caldinho maravilhoso, olha o banquete pronto. Então, o banquete estava ali, posto para eles. Só que os israelitas, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não comiam, porque eles não queriam como ia ser preparado aquele alimento. Os israelitas, eles até hoje, o preparo da carne para eles é muito importante. Como é preparado uma carne, como é preparado o alimento, eles levam muito isso em consideração. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel decidiram falar assim, não, nós não queremos esse banquete. Decidiu renunciar ao seu desejo. Porque vamos falar bem a verdade. Quem aí não quer um banquete preparado, uma mesa posta, ter tudo que o rei nos oferece? Cuidado, o inimigo não vem para você com dificuldade. Ele vem com coisa que você deseja. Com coisa que você vai falar assim, tão gostoso, é só um pecadinho, que isso? É só uma coisinha. Ele vai preparar, não, mas isso nem é pecado. O mundo lá fora fala, siga o meu coração. É isso. E quantas vezes nós estamos seguindo o coração que é enganoso? Aqueles meninos, aqueles jovens, eles decidiram renunciar àquele banquete. Eles decidiram não participar daquilo. Então eles falaram assim, Senhor, nós renunciamos aos manjares, ao banquete do rei. Aí foi uma semente que eles plantaram. Mas agora nós estamos falando de Daniel, capítulo 3, versículo 10. Aqui novamente acontece com eles outra situação. Fala assim para nós. O rei publicou um decreto, exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro, quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecesse será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Olha aí, estão acusando Sadraque, Mesaque e Abednego. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que eu levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, essa é a parte que eu mais gosto. Eles estão falando assim, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele livrar, Ele é Deus. Se Ele não livrar, Ele é Deus. Não importa a circunstância em que eu estou, Deus continua sendo bom o tempo todo. É isso que esses jovens falam. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Meu Deus, essa palavra é linda. Esses 3 jovens estavam em meio a um caos. A lei havia sido decretada sobre a vida deles. Ou seja, eles
eles tinham que obedecer ao rei. Eles deveriam ter que se curvar, se prostrar diante da estátua e também diante do rei. Mas veja bem, eles não são movidos pelo que a terra fala, eles são movidos pelo que o céu manda ao respeito deles. A terra muitas vezes nos fala assim, não tem problema nenhum, e o céu fala, não, se livre disso. Sabe, quem aí lembra que eu já falava de moda? Há uns tempos atrás, e eu estou vendo que está uma tendência voltando, uma tendência que eu estou falando assim, eu não acredito nisso, estampa de vaca. Quem aí está vendo? Estampa de vaca voltou na moda. Há muito tempo atrás, 3 anos, eu ia ser a primeira a comprar. Tem até um guardado lá em casa que eu não tive nem coragem de mandar para o Mercado Solidário. Não tive. Estampa de vaca. Gente, é andar na rua e falar, que isso? Não, mas brincadeira à parte. Vamos falar. É uma tendência. O mundo lá fora está falando assim para nós. Está todo mundo usando, vai lá, usa. Não, use se combinar com você. Se fizer parte do seu querer e do seu agir. E se tiver de acordo com o que o Espírito Santo ministra em você. Eu já não faz parte do meu estilo. Não estou falando que é certo ou errado. Me entendam, eu não estou falando que quem usa é não, quem não usa é de Jesus. Não é isso. Mas tem que ser o Espírito Santo falando para você. Ok, use. Mas se ele falar não use, não use. Hoje em dia já não faz parte da minha vestimenta. Mas se fosse um tempo atrás, está todo mundo fazendo. Ué, vamos lá, mais uma camaré, mais uma. Não, nós não somos o que o mundo fala, nós somos o que Cristo deseja sobre nós. Então aqueles jovens se posicionam assim. Eles não são mais guiados pela maré, eles são guiados pelo que Deus tinha para a vida deles. Porque afinal de contas, eles sabiam, era decretado, que aquele que não se curvasse, iria para a fornalha de fogo. Imagine, se você, minha amada, não usar estampa de vaca, vai para a fornalha de fogo. Quem aí estava queimando? Quantas? Você entende? Ali estava falando, olha, se você não se curvar, vai a sua vida. E daí o rei fala assim, mas e agora? E eles continuam, o nosso Deus, se livrar é Deus. Se não nos livrar, é Deus. Sabe o que eles nos ensinam? Sobre ser fiel em meio ao caos, em meio à turbulência, em meio a tantas coisas difíceis. Porque imagine, eles sabiam que viria a fornalha para eles. Eles foram denunciados pelos amiguinhos, eles foram denunciados. Ou seja, eles estavam com a lei contra eles estavam em meio àquela turbulência, eu imagino, eu me coloco lá na história e fico imaginando como estava lá. Nossa, olá, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo. Porque existia muita inveja, porque esses jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram dotados de uma sabedoria. E por causa da sabedoria que eles tinham, eles foram promovidos. Toda promoção, seja no reino dos céus, ou seja aqui na terra, causa inveja. Eita, glória a Deus, é verdade. Você vai ser promovido no trabalho, lá vem os colegas de trabalho. Mas ele é promovido, por que ele? Você vai ser promovido pelo Senhor, mas o que aquela pessoa tem que eu não tenho? Sempre vai existir. Agora, como você vai caminhar? Eles não se importaram. Mas olha o que fala para nós em Salmos, capítulo 31, versículo 23. Nos ensina sobre aqueles homens, em meio a tanta turbulência, em meio à dificuldade, em meio ao caos. Olha o que eles fizeram. Salmos, capítulo 31, versículo 23. Amem o Senhor, todos vocês que lhes são fiéis. Eles foram fiéis. Ou seja, tá difícil? Seja fiel. Tá fácil? Seja fiel. Continua na presença agradecendo. Porque quando tudo tá bom, a gente esquece. A nossa fidelidade parece que vai saindo assim. Não, hoje não precisa, não. Agora quando o calo aperta, a gente sabe ser bem fiel. Ali eles foram fiéis o tempo todo. Pois o Senhor protege quem nele confia,
mas castiga severamente o arrogante. Sabe, ali o Senhor estava falando que quando escolhemos a fidelidade, ela nunca falha. Nessa noite, quando você teve a constância de vir buscar a presença, quando você falou assim, eu só quero saber, pode levantar a mão meio assim. Quem aí está passando por uma luta ou batalha? Algumas? Então, você foi fiel, certo? Mais uma escolha certa sua. Ali, Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis. Mas antes de ser fiel, eles também fizeram uma coisa que eu já comentei com vocês. Eles negaram os seus desejos. Eles negaram as suas vontades. Eles negaram aquilo que não provinha do desejo deles, aquilo que não iria agradar ao Senhor, aquilo que não era, sabe, nós precisamos deixar aquilo que não agrada ao Senhor. Quando nós temos pecados, que todos nós temos, né? Aqui não é ninguém alecrim dourado, perfeito, do campo semeado, não. Todas nós temos falhas, todas nós temos pecado. Mas quando eu me arrependo do meu pecado, eu mudo a rota da minha vida, eu mudo a direção, eu não continuo a pecar deliberadamente. Ou seja, eu não quero mais aquilo para a minha vida, porque se eu continuo sabendo que é errado, e eu continuo a praticar aquele pecado, eu estou apenas com um falso remorso. Apenas lágrimas de crocodilo o mundo lá fora fala para nós. É só uma lágrimazinha, mas eu continuo, dá aquela risadinha. Mas quando nós temos o desejo de não mais praticar aquelas coisas, não mais praticar pecados, nós estamos renunciando ao nosso eu. E eu queria que você abrisse agora Lucas capítulo 9, versículo 23. Os jovens que não se contaminaram. Sabe quem foi o jovem que começou a não se contaminar? Daniel. Olha como é importante você ter amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jovens que viveram milagres, mas porque eles tiveram uma pessoa que chamou eles para a presença. Se você chamou a tua amiga para a presença, você é bênção de Deus. Se você veio através de uma amiga, gruda nela. Mas gruda assim, fala assim, oi, vou grudar em você, porque essa é a pessoa certa. Daniel foi a pessoa certa. Daniel foi o primeiro que falou assim, gente, eu não quero o banquete do rei. Eu acho engraçado que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, nós também não. Amigo que é amigo é assim. Eu não quero isso para mim, é que nem eu falo, às vezes para minhas amigas, para o encontro com Deus, eu falei assim, eu estou indo, das duas lá. Eu vou também. Glória a Deus por isso, né? Esses dias a Dani bem assim para nós. Eu falei, que ônibus da vida que mudou a tua história? Ela, o ônibus do encontro com Deus. Então aí, você entendeu? A companhia que você tem, ela faz total diferença. Olha o que fala para nós em Lucas capítulo 9, versículo 23. Disse ele à multidão, é Jesus falando para nós nessa noite. Se alguém quer ser meu seguidor, quem aí quer ser seguidora de Cristo, levanta a mão. Glória a Deus. Agora vem a lapada do Senhor, não minha, é dele, é a palavra. Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Sabe aquele dia que você tem vontade de dar um soco na cara do irmão? É negar a si mesmo. É isso. É negue-se. Sabe aquele dia que você tem razão na discussão e que você vai falar assim para o marido, agora eu respondo ele. Agora eu vou falar tudo para ele. E você engole as palavras? Negue-se a si mesmo. É bem isso. Sabe aquele dia que você quer fazer uma atitude e que você está quase explodindo, quase esses dias eu falei sobre surtar, sabe? Negue-se a si mesmo. Não é, as pessoas entendem a palavra de Deus como negue-se a si mesmo só o pecado. Não, o pecado sim, mas é diariamente. Sabe quando aquela pessoa não te pediu perdão e o Senhor fala que você deve perdoar na palavra dele? Negue-se a si mesmo. Negue-se.
a ter razão e tenha a paz do Senhor sobre nós. Continuando lá. Negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz. Eu achei que a gente tomava uma vez, mas ali está falando que tome diariamente. Ou seja, todos nós temos uma cruz. Todas nós. Eu fui ler a palavra e li de novo, e li de novo. Falei, mas não é só uma cruz. Não, é diariamente. Sabe aquelas perturbações que às vezes acontecem? Sabe aquelas dores que acontecem em nós? A cruz, às vezes, uma batalha que nós somos inseridas sem ter culpa. A cruz que Jesus carregou, ele não tinha culpa. Mas cada uma de nós possui uma cruz. E siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. O que é se tentar se apegar à sua vida? Se você começar o meu eu, o meu sonho, o meu isso, o meu aquilo, você vai perder ela. Porque aqui fala, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Nessa noite, quando você abriu mão de estar, nas cobertas, como eu já falei, você falou assim, ei, eu abro mão da minha vida para que o Senhor esteja dentro dela. Quando você fez isso, você negou a si mesmo, você negou aos seus desejos e você falou assim para ele, agora você está negando a sua vida. E ele fala assim, agora a vida dela é minha, agora a vida dela é minha. Então, mais uma vez, você faz a escolha certa. Mais uma vez você está negando os seus desejos, as suas vontades. E o copo vai enchendo toda vez que eu deixo os meus desejos, toda vez que eu não pratico mais o pecado, toda vez que eu sou fiel, toda vez que eu desejo ser cheia da presença dEle, o copo vai se enchendo. Sabe por quê? A palavra fala, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você busca ao Senhor, o reino dEle, as coisas dEle, as demais coisas parece que já não tem nem mais sentido. Quando você está aqui na presença, eu não sei vocês, mas parece que eu entro numa bolha que ninguém me encosta. Parece que eu entro num lugar que eu sinto tanto o amor, o carinho que podem... Quem aqui, quando está dentro da casa de oração, adorando, lembra de problema? Dificilmente. Você aqui, nós entramos dentro dessa bolha, a qual nós estamos buscando Ele, a sua justiça. Por isso que a gente fala, Jesus é suficiente. Porque quando nós buscamos Ele, as outras coisas nem faz mais tanto sentido. Então, aqueles jovens, eles renunciaram aos seus desejos. Mas olha o que aconteceu quando a gente faz a escolha certa. Abra lá Daniel capítulo 3, versículo 19. Foi a continuidade do que aconteceu. Enquanto você faz essa escolha certa, enquanto você está fazendo a escolha certa sobre a sua vida, você está atraindo milagres, você está atraindo bênçãos, você está atraindo o livramento, você está atraindo, sabe o quê? O favor de Deus sobre você. Olha o que fala, Daniel capítulo 3, versículo 19. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. E eles o amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente, vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, o inimigo vai se enfurecer quando você faz a escolha certa. O inimigo fica enraivecido, ele fica irado quando você escolhe não mais pecar. Ele fica raivoso, lançando até inverdade sobre a sua vida. Mas olha o que acontece.
De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam: olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Bom, olha o que acontece. Você fez a escolha certa, não fez? Fez ou não fez? Você está fazendo ou não está fazendo? Quando você faz a escolha certa, você começa a ser cheio da presença. Você começa a ser cheio. Você começa a ser cheio. E você vai sendo cheio. E você vai sendo cheio. E o fogo vem. E o fogo vem. E os problemas vêm. E a tempestade vem. E vai vindo, e vai vindo, vai vindo. Mas olha o que vai falar em Isaías capítulo 43, versículo 2 para nós, para mim e para você. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Sabe por quê? Quando você é cheio, o maligno não toca em ti. O 4º homem está na fornalha com você. Enquanto você está aqui, o 4º homem está te livrando. Não tem fogo, não tem tempestade, não tem nada que nos tire a proteção divina sobre nós. Quando nós fazemos a escolha certa. E nós somos atraídas, e nós somos protegidas, e nós vivemos o milagre. Só que ali a palavra vai continuar, porque eles não só foram protegidos, eles não só tiveram o milagre de ver desatando tudo, eles foram protegidos, e mais do que isso, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Enquanto você anda, lá está o 4º homem. Enquanto você anda, lá está Ele, cuidando e amparando a sua vida. Só que mais do que isso, olha o que vai falar ali no final para nós, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela se despedaça e sua casa transformada em um monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Nabucodonosor, o rei, reconhecendo que não há outro Deus capaz de nos livrar. Somente o nosso Deus. E continuando, agora vem o favor. Minha amada, se você permanecer fiel, se você negar a si mesmo, se você todos os dias fazer a escolha que te aproxima do Senhor, olha o que vai acontecer. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Sabe esse momento de dor que você está passando? Vai gerar testemunho. Vai gerar testemunho. E quando ninguém mais acreditar, vai vir o favor de Deus sobre vocês. Ninguém acreditava que eles sairiam, mas a palavra relata que nem cheiro de fumaça havia sobre eles. Nem cheiro de fumaça vai estar sobre nós, porque nós andaremos caminhando, protegida no que o Senhor tem sobre nós. Eu faço a escolha, eu renuncio todos os dias às minhas vontades e os meus desejos.
Eu faço a escolha de permanecer fiel, mesmo quando tudo vai mal. Eu faço a escolha de estar aos pés de Jesus, mesmo quando ainda está tudo uma turbulência. E essa escolha me atrai para o milagre. E essa escolha me atrai para a benção. E essa escolha me atrai para o favor, proteção, carinho e cuidado que Ele tem sobre a minha vida. Se você deseja fazer essa escolha, se coloque em pé nesse momento. Vamos orar. Vamos agora falar para o nosso Pai. Fala: Pai, Tu és bem-vindo nesse lugar. Eu quero Te adorar, eu quero estar na Tua presença. Que você possa agora começar a fechar os seus olhos e pedir que a presença do Pai venha sobre você. Que você comece agora a pedir que o Pai venha cuidando das suas escolhas diariamente. Talvez você ainda tem que colher frutos de uma escolha errada que você fez no passado. Mas em nome de Jesus, você será liberta dessa escolha. Você será liberta dessas escolhas que te aprisionam. Feche seus olhos e comece a orar. Pai, nesse exato momento nós começamos a orar. Nós começamos a clamar sobre as escolhas. Eu gostaria que, se você veio nessa casa de oração querendo um pedido, você veio pensando: eu preciso que orem por mim, que você se coloque aqui na frente e que nós iremos orar pela sua vida. Quem sabe você sente o inimigo constantemente sobre a vida da tua família. Você está se sentindo ele se levantar, se levantar, se levantar, e parece que você não consegue livrar a tua família desses enganos. Parece que o inimigo se levantou tão grande, você vê intriga, você vê confusão, você vê uma tempestade sobre a tua vida. Se coloque aqui na frente, nós queremos orar. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego está aqui nessa noite. Não deixe, não fique aí. Enquanto você não sai do banco, enquanto você não toma essa atitude, muitas vezes é um ato de fé que fala assim: olha Deus, eu acredito, eu quero viver o que o Senhor está falando para mim. Eu quero viver essa fidelidade, eu quero viver essa permanência. Se você está aí no banco, inconformada com alguma decisão que você tomou e que você está colhendo frutos ainda, você fala: Deus, me ajuda, eu plantei errado, mas eu quero agora viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu plantei errado, me ajuda a fazer as escolhas certas agora. Feche seus olhos e vamos orar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. 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 Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. 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 Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção
se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, Minha amada, todos nós temos problemas. Isaías falou para nós: se passares pelo fogo, nós vamos passar. Mas nessa noite nós entendemos, é apenas passagem, não será permanência, porque a permanência para você que é fiel no Senhor é a salvação, é a Nova Jerusalém, é sim muro de jaspe, será uma cidade santa preparada para cada um de nós. Ou seja, aqui nós só vamos passar, mas lá nós vamos permanecer. Nessa noite, você que veio aqui na frente, que você receba do Senhor o fortalecimento para você, para a tua família. Que você seja livrada, guardada, porque você está aqui escolhendo a boa parte. Que o milagre chegue até você e que você, todos os dias, ao escolher permanecer na presença, ao escolher negar a si mesmo os seus desejos, que você encontre o favor do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mulher, receba do Senhor, mas antes de receber, queira o Senhor por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos fornecer, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Podem voltar para o seu lugar, mas volte sabendo que Deus já fez a obra. Volte sabendo, acreditando, e conte, testemunhe sobre o que Ele fez na sua vida. Eu acho que esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e das mulheres de Castro na Quadrangular hoje merece uma linda salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Amém, amém? Podem se sentar. Para mim dar o... Ai, gente, posso contar uma coisa para vocês? Vocês não vão dar risada, deem risada. Queimei o dedo. Bem queimado. Eita, glória. Olha, o isqueiro não ia, ó. Queimou o dedo. Ó, o Valderi já dando risada. Quer ver, ó, gente do céu. É todo dia um flash. Mas vamos lá. Vamos, quem aí está bem abençoado, amém? Então, agora chegou o momento da gente abençoar a obra do nosso Senhor através das nossas ofertas, né? Deus é como um todo. Então, chegou o momento, aqui está o QR Code. Se você desejar fazer a sua oferta em dinheiro, em espécie, ali tem o gasofilácio. Se você quiser, após a reunião, deixar como você se sentir mais confortável. Aqui nessa casa de oração, ninguém é obrigado a ofertar, mas nós entendemos